E sai! Só o Drake aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom, se inscreve aí, deixa o like, bora pro vídeo, minhas crianças. Finalmente o Prota se dirige para fazer seu teste. Em cima de uma bancada há vários núcleos demoníacos. E pro Prota, diz que vai querer o núcleo vermelho, que representa a força. Os núcleos demoníacos reciclados do campo de batalha podem ser separados em até 6 categorias. Vermelho, que representa a força, amarelo, que representa a defesa, azul, que representa a velocidade, e verde, que representa a cura. Esses são os cristais mais comuns. Os dois núcleos raros são os núcleos roxo, que representa o poder imaginário, e o núcleo preto, que representa o espaço e o tempo, e é o mais raro entre os dois, e é extremamente difícil de ser encontrado. Na plataforma de teste, o Prota coloca o núcleo vermelho em seu peito para começar a sincronização. E segundo o Prota, a coisa mais importante é a força de vontade. O núcleo então se instala no seu corpo, e é explicado que a força de vontade é determinada pelo quanto alguém consegue aguentar o fardo do poder do núcleo demoníaco e também determina a maestria da pessoa sobre o núcleo. Um dos examinadores pergunta ao Prota se pode começar o teste, e ele responde falando: chama bom, meu rei. Então uma luz vermelha forte clareia todo o salão, chamando a atenção de todos, incluindo a nossa princesa de gelo. E quando ela vai ver quem é, não é ninguém menos que nosso Prota, se preparando para dar um grande show no palco. Nos pensamentos do nosso Prota, Aang, ele diz que hoje vai mostrar a todos como é a taxa de sincronização do guerreiro mais poderoso. Todos ficam chocados com o que está acontecendo, e o contador da taxa de sincronização só aumenta, chegando em 40% em um instante. Mas o Prota não está nem um pouco satisfeito com 40%, e diz que isso não é nada para quem já chegou a 96%. Então o Prota força a sincronização a aumentar, deixando geral assustado pelo estado da reação do seu núcleo. E o contador continua subindo, disparado, 40%, 50%, 60%. Isso deixa até o líder espantado, e a enfermeira perplexa, dizendo: o que está acontecendo? Como pode ter uma taxa de sincronização tão absurda? Será que tem um erro em algum lugar? E ainda está subindo 65%, 70%, 80%. Como? Geral que estava chamando o Prota de inútil lá embaixo fica assustado, dizendo: não é possível, ele deve estar trapaceando de algum jeito. Será que o equipamento está estragado? Enquanto em cima do palco, o Prota continua se vangloriando, dizendo que ele foi uma vez o guerreiro mais forte, considerado como o rei pelos outros, se não pelo nível desse núcleo ser tão baixo e por esse corpo ser tão fraco. Minha conduta intimidadora teria levado todos vocês a se curvarem perante a mim. Essa é a diferença de mim para vocês. Mas como toda ação tem uma reação, algo acontece com o Prota. Sua mente cai em um abismo e vemos uma mão indo ao seu encontro. E como se alguém estivesse segurando uma figura parecida com o demônio de 8 barbatanas que o matou, aparece o segurando. Então toda a sua força desaparece em menos de um segundo, e por falta da sua força, ele recebe um ricochete do núcleo, que o faz cuspir sangue. Então, caído no chão, o Prota fala que seu corpo não aguenta mais, e todos acham que a máquina realmente estava com defeito. Sua taxa de sincronização caiu de 80% para 10%, o que é o suficiente pelo menos para ele passar no teste. A enfermeira diz ao capitão: nós acabamos de detectar que o núcleo demoníaco dele está rachado. Aquele núcleo anormal provavelmente causou uma falha de leitura de dados. Aquilo foi realmente assustador. Então o líder dá um suspiro de tristeza. Então aquilo estava quebrado? A taxa de sincronização parou no 10, correto? E a enfermeira responde que sim, que ele mal passou. Na plataforma vemos o Snow indo correndo socorrer o Prota, enquanto tá geral falando mal dele de novo. Ei, maninho Yang, você tá bem? Mas o Prota desmaiado não responde. Mas todo aquele caos foi o suficiente para chamar a atenção da nossa princesa de gelo. Ufa, alarme falso. Poxa, eu quase pensei que alguém aqui era mais maravilhoso que eu. Eu nunca vou aceitar isso. Dando um sinal de vida, o Prota pensa: isso tudo é culpa minha. Pra que eu fui competir com Pyrrhades? Dentro do saguão, o Prota tá perdido em pensamentos, tentando entender o que aconteceu. O que foi aquilo?
agora há pouco. Parecia que estava vindo do interior do meu coração, e depois sugou todo o meu poder em um instante. Eu nunca ouvi falar de tal situação antes. Eu claramente tinha força de vontade suficiente para manter a taxa de escravização em 80%. Mesmo sendo um núcleo demoníaco de nível baixo, não deveria ter arrastado daquela forma. Então por quê? Mas interrompendo os pensamentos do Prota, o líder chega, e todos já entram na fila, mas o Prota está fraco e nem consegue entrar na posição. Quando o líder entra na sala, ele diz: "Parabéns por conseguirem chegar à fase final da avaliação. Agora vocês vão fazer um teste prático. Vocês, guerreiros, vão enfrentar um demônio pela primeira vez em suas vidas. Eu realmente espero que todos vocês consigam passar nesse último teste de segurança e sem problemas. Façam fila e sigam em direção ao campo da avaliação." O Prota segue os outros, quase tendo uma parada cardíaca. O líder o encara e repara algo caído no chão. Pegando aquilo, ele percebe que, na verdade, aquilo era um pedaço do núcleo vermelho do Prota, que estava despedaçado e acabou soltando um fragmento. O líder diz que está muito curioso sobre o Jovem Yang e que está ansioso para ver o que o nosso Prota pode mostrar a ele na última rodada. Nas muralhas da cidade Helios, vimos todos em direção aos portões, que começam a se abrir lentamente para eles. Todos estão animados, já que provavelmente é a primeira vez que vão sair da cidade, e o Prota pensa que as pessoas começaram a viver tão isolados em apenas 60 anos. O examinador grita, mandando todos pararem de falação e que fiquem quietos e saiam da cidade. E em vez de ficar papinho, eles deveriam gastar seu tempo vendo o estado dos seus equipamentos, pois isso pode determinar a vida e a morte deles. O Prota então dá uma olhada no novo núcleo que ele recebeu, e acha que o problema não é os núcleos, é como se seu poder se dissipou todo de uma vez só, mas parece algo como se seu corpo rejeitasse poder. Será que é o efeito colateral da reencarnação? E assim que ele pôs seus pés do lado de fora das muralhas, ele pôde sentir algo diferente novo rolando. É como se uma radar de grande distância, podendo até mostrar todos os demônios correndo pela floresta. E em algum lugar muito longe esse sinal encontrou algo anormal, um demônio de alto ranking, que sente aquilo e diz: "Não pode ser, como um demônio mais forte está aqui, e que é superior a mim." O Prota fica sem entender o que aconteceu, mas ele sabe que aquilo que ele viu, aquelas coisas, são todas demônios. Naquele momento ele sentiu como se tivesse alguma ressonância no fundo do seu coração. Mas seus pensamentos são quebrados por uma voz feminina que diz: "Você vai se mexer ou vai ficar aí plantado?" Essa voz é da nossa princesa de gelo, que está atrás do Prota esperando ele andar. Então o Prota sai da frente pedindo desculpas, e ali está, os quatro juntos. O instrutor logo grita: "Vocês quatro aí atrás, façam um grupo. Todos aqui já estão preparados, então acelerem e venham aqui logo." A fotógrafa talhada fala: "Oh, então foi uma forma de você montar uma equipe. Era a sua estratégia, por isso segurou a gente aqui atrás?" Mas o Prota discorda, e nossa princesa de gelo já corta dizendo: "Só não vai ferrar com a equipe toda." Mas debaixo de toda essa arrogância dela, ela estava bem assustada, preocupada de que ninguém ia querer fazer um grupo com ela. O Inou chama o Prota, dizendo para eles fazerem o melhor que pode. E ali temos a primeira foto da equipe. Um pouco distante da cidade, temos um monumento de dissipação. Ele serve para dissipar a névoa que fica em volta da cidade. O instrutor diz que eles irão passar pela terceira prova, que é realizada em times de 4, e pergunta se eles já sabem sobre como esse teste é feito. É uma caçada na névoa além dos muros, que cada equipe vai receber adagas de combate e um mini dispositivo de dissipação de névoa, igual ao monumento. A missão é bem direta. Entrem na névoa e se dirijam até a área designada. Elas foram marcadas com uma luz que pisca. Insiram um dispositivo para dissipar a névoa e caçem demônios sem barbatana. Sua força individual e cooperação de equipe vão determinar se você passa no teste ou não. Boa sorte a todos. Então aqui vai uma explicação mais detalhada da caçada à névoa além dos muros.
Essa é uma prova final e a mais assustadora que todo novato deve enfrentar nesse mundo coberto pela névoa. Os guerreiros devem enfrentar os perigos desconhecidos que se escondem pela neblina. Bom físico e habilidades não são as únicas qualidades que alguém necessita para se tornar um guerreiro. Uma mentalidade forte, ignorar seus medos em relação à névoa, a habilidade de cooperar e confiar em sua equipe enquanto enfrenta o desconhecido, junto com a habilidade de superar os próprios medos, são qualidades mais essenciais. Observar bem a área e lutar com os demônios que aparecem do nada. Matando seu primeiro demônio, você ganha seu título de guerreiro. Esses testes tá comendo solto e já manda a próxima equipe pro teste. Em cima dos muros, uma figura diz: existem muitos novatos excepcionais nessa leva, mas o meu alvo está claro e único. Quem me interessa é a Situ Liu, da família Situ, e a pessoa que está falando é a líder do terceiro esquadrão, Dada Geli. Ela pergunta: enquanto a vocês? A pessoa que responde ela é o Joel, o líder do primeiro esquadrão, dizendo que uma semente de uma família de artes marciais, se ela for bem orientada, pode se tornar uma grande guerreira. Enquanto isso, o nosso grande líder diz que ele está interessado em assistir outra pessoa. É o nosso prota. Nos pensamentos dele, ele mandou aquele nuke para verificação, e não havia nada de errado com o nuke que o prota usou. Então o que realmente aconteceu naquele teste? Por que aquele nuke foi destruído daquele jeito? Quebrando seu pensamento, a Dada Geli dá um soco no líder perguntando: o que você está pensando tanto, Teng Teng? O líder fica todo: não me chame assim. O líder Joel vai zoando ele falando: só a Geli é a única que te faz ficar vermelhinho, né, Teng Teng? O líder já manda ele se lascar e para não começar também. Então a líder Geli diz, mudando de assunto: os graus dos demônios foram já confirmados, né? Não devemos garantir que a área do teste tem apenas demônios sem batanas, aqueles que eu mesma preparei. O líder diz que já verificou tudo, várias vezes, e nenhum demônio babatano foi encontrado nas redondezas da cidade. Então o líder Joel diz: tranquilidade, se aparecer algo, a gente protege as crianças, é só esmagar ele.